Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso Lovecast. E, para quem não acompanhou o primeiro episódio, ele já está disponível, assistam e preencham a lista de presenças. O que é a lista de presenças, Edilson? Simples. Todos os episódios terão uma lista de presenças e terá uma palavra-chave, onde você vai colocar os seus dados, as suas informações e vai colocar a palavra-chave na lista de presenças, que o link fica na descrição do vídeo e esse link fica disponível até sábado. Isto é, o episódio vai ao ar domingo 19 horas. Você tem de domingo às 19 até sábado às 19 para preencher a lista de presenças. E o que vai acontecer depois disso? No 11º episódio, isto é, de 10 em 10 episódios, eu vou convidar um de vocês para vir participar aqui comigo e fazer a entrevista comigo. Isto é, você host por um dia. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é gestora de recursos humanos. Ela é muita coisa. Vou deixar que ela fale por si só, para eu não errar ou omitir algumas coisas. Solange, olá. Olá, Edilson. Obrigada aqui pelo convite. É sempre um prazer partilhar um pouco, né, dos meus pensamentos e... Ok, Sol. Todo ouvidos. Eu chamo ela de Sol, então, mas ela é Solange. Trate ela por Solange, por favor. Sol, apresente-se para o pessoal, o que tu fazes, quem tu és, desde que as pessoas te conheçam. Eu sou a Solange, Sol, só para os mais chegados. E... Bem, sou uma profissional de recursos humanos, sou gestora de recursos humanos, sou empreendedora, sou especialista de RH, carreira, sou mentora, então realmente são muitas coisas. Então vamos poder conversar um pouco sobre aquilo que eu gosto de fazer e faço. Ok, vamos começar pela área de recursos humanos. Como é que é o processo de seleção? No sentido de... O nosso podcast é sobre relacionamentos saudáveis, não só em ambientes, não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos profissionais. Quando estamos no processo de recrutamento, existe, podemos começar por uma certa preferência ou privilégio, benefícios para um certo gênero em detrimento do outro? Privilégio talvez não seria a palavra adequada, mas para cada recrutamento tem um perfil, né, específico. Por exemplo, tem vagas que a gente pode lançar e são mais, ou a preferência seria para homens ou para mulheres. Então, dependendo daquilo que é a posição ou a função que a empresa quer recrutar, ela vai demandar um perfil específico. Então, partindo desse pressuposto, sim, se a função é mais preferencial para a empresa que seja uma mulher a desempenhar, então sim, mulheres vão ter privilégios, tanto que até se especifica na vaga, né? Ou encorajamos a candidatura de mulheres, ou mesmo fica explícito que a vaga é só para mulheres, ou é para homens. Mas já aconteceu de, por exemplo, a vaga ser... Vamos encorajar as mulheres, mas chegarem a contratar um homem, por exemplo. É comum, porque tem a expectativa e a realidade. Às vezes vais procurar algo, não só recrutadores, pessoas, mas até quando a gente vai ao supermercado, vamos procurar algo e a gente não encontra, então acabamos criando uma solução. Então às vezes vais à procura de determinadas competências, determinadas experiências, habilidades que preferias que tivessem em uma mulher, mas não acabas encontrando em todas as mulheres que se candidataram para aquela vaga e acabas encontrando no homem. Então acabas avaliando, olha, entre o gênero, que era uma preferência, e as habilidades, as competências dessa pessoa, o que é mais importante. Então acabas avaliando e acabas tomando uma decisão de preferir ou acabar mudando aquilo que era a tua prioridade no início, quando iniciaste o recrutamento. Então é muito comum. Ok. É muito comum. E depois disso não acontece a preferência era por uma mulher e dá-se o caso de contratar-se um homem, vamos supor que é para uma área específica como, vamos lá, secretário, por exemplo, ou secretária. Então, e dali isso não vai interferir no relacionamento com
vamos, com o responsável, com o dono da empresa, com o superior hierárquico, alguma coisa do gênero? Em que sentido, por exemplo? Por exemplo, vamos lá. A preferência era uma mulher. Está-se a contratar, contrata-se um homem. Então, quero saber se o fato de ter-se contratado um homem, alguém do gênero que não era preferencial, isso não influencia no relacionamento profissional com o superior hierárquico? Não é suposto interferir. Na verdade, essa decisão é feita em conjunto. Não é o recrutador ou não é o RH, né? Porque o recrutador é um conjunto de pessoas. Quem recruta as pessoas não é só o RH, não são agências de recrutamento, mas é um conjunto de pessoas que vão fazer parte desse processo seletivo. O RH normalmente faz a primeira seleção, né, sozinho, só a equipe de RH, e depois as fases subsequentes das entrevistas, normalmente o RH é acompanhado do futuro chefe dessa pessoa, né, ou dessa função, né, que abriu, e às vezes mais alguém, ou o chefe, ou o superior do teu chefe. Então, várias hierarquias, dependendo da posição e o nível da posição. Então, que é para essas pessoas também avaliarem o nível técnico e expertise da própria área, que muitas das vezes o RH não sabe, né? Vai fazer uma triagem geral, mas aquelas questões técnicas, quem vai avaliar é a pessoa que vai lhe monitorar ou vai ser o chefe direto dela. Então, quando estão nesse processo, essa decisão de, olha, nós estamos a encontrar este perfil numa mulher, mas já encontramos vários em homens, por exemplo. Então, essa decisão da contratação final é sempre feita em conjunto desse painel. E muitos pensam que o RH tem a decisão final, mas não. A decisão que pesa muito mais é a decisão da pessoa que vai trabalhar diretamente com essa pessoa. Sim, o RH pode definir, olha, dos 3 candidatos finais, o meu candidato ideal seria candidato 1. E os 2 no painel, por exemplo, os chefes dizem, para nós ficamos mais inclinados com o candidato 2, e cada um obviamente vai dar os seus pontos porque considera 1 ou 2 os candidatos preferenciais, e depois faz-se meio que uma votação, um acordo, e sai-se o candidato final. Então, por isso, em questões de relacionamento, não é suposto ter qualquer tipo de frição. Mesmo porque quando o processo é feito da melhor forma, a palavra final é a pessoa que vai trabalhar diretamente com ela, é o seu futuro chefe. Então, ele já toma essa posição, olha, vamos mudar um pouco o enfoque para candidatarmos uma mulher ou um homem, nesse caso, em detrimento de uma mulher. Então, tudo bem. Saindo do processo seletivo, entramos para a empresa. Vamos falar um pouco dos relacionamentos dentro da empresa, não só relacionamentos amorosos, mas também ambiente de trabalho. Existem ambientes favoráveis e ambientes desfavoráveis, ou ambientes tóxicos, entre aspas, e ambientes saudáveis de se trabalhar. Então, vamos começar por qual dos lados? Os tóxicos, né? Vamos começar dos tóxicos. Os tóxicos são mais comuns. Hoje ter um ambiente de trabalho sadio, bom, é uma utopia às vezes, né? Eu costumo dizer que não existe paraíso sem mosquito, né? Tem sempre alguma coisa no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de trabalho que é incômodo, ou às vezes o chefe é bom, mas os colegas não são, ou são os colegas são bons, mas o chefe não é. Então tem sempre alguma coisa que a gente vai ver e não está tudo perfeito. Exato. Quais são os casos mais comuns assim que já encontrou? Vamos começar por aí. De ambientes tóxicos. O mais comum é liderança. Porque quando são pessoas com o mesmo
com o mesmo nível hierárquico, colegas de trabalho, assim, na forma horizontal, é fácil a gente contornar, né? É fácil se nós trabalhamos na mesma equipe e, olha, temos algum tipo de frição, ou, pá, sou uma pessoa tóxica, estou extremamente competitiva, estou sempre em busca de oportunidades para te derrubar, ou para sair na frente e ganhar os louros, ou acabo sendo uma pessoa fofoqueira, conto qualquer coisa, tudo que tem a ver com a vida alheia, eu estou lá e acabo criando um mal-estar. Então, quando é colega, a gente consegue contornar de alguma forma, né? Dás a distância que é necessária, quanto menos interação com essa pessoa, já sabes que é bem melhor. Agora, com o teu chefe, tu não tens como evitá-lo. E principalmente porque é uma pessoa que no fim tem um pouco de domínio sobre ti, seu ponto de vista de performance, da tua própria avaliação. Então, eu costumo dizer que não sais a ganhar se tens algum atrito com o teu chefe. Então, criar problemas ou não ter um ambiente saudável com o teu chefe, tu sais a perder, sem dúvida. Então, na medida do possível, é sempre bom nós tentarmos cultivar um relacionamento sadio e bom com o teu chefe, porque os dois saem a ganhar. E se tivermos que avaliar quem vai estar a perder mais, vai ser tu, porque tu é que és o avaliado, né? Ele é que no final do ano vai dizer, olha, Edilson, tiveste uma boa performance. Edilson, não tiveste uma boa performance. E obviamente quanto mais choques vocês tiverem sob o ponto de vista de trabalho, choques digo no mau sentido, porque é normal que as pessoas a trabalharem tenham divergência de opiniões, divergência de formas de fazer uma determinada tarefa, mas que isso não interfere no dia a dia. Pelo contrário, essas divergências acabam os dois ouvindo posições diferentes, né, opiniões diferentes, e depois acabam fazendo um ótimo trabalho no final. Mas se vocês já relacionarem-se, não tem o relacionamento sadio, vai criar um ambiente mau para vocês os dois, e a ti em especial não vais estar tão engajado naquela empresa, muitas das vezes não vais estar motivado. Às vezes pode ser um ambiente de coação, né? Ou faz isto ou não fazes. Se não faz isto, olha, eu posso mandar te despedir a qualquer momento. Então, imagine esse relacionamento no dia a dia. Tu, todos os dias, acordares e dizer, será que hoje não é meu último dia de trabalho? Meu último dia, E é onde passamos mais tempo. É onde passas mais tempo, e não só qualquer coisa que tu fizeste, atrasaste ou erraste alguma coisa, começas a pensar, meu Deus, é hoje. É hoje, acho que volto para casa desempregado. Então, só o fato de tu estares a viver dessa forma é muito prejudica complicado. Muito a performance. É muito complicado. Quer a nível mental, a tua saúde mental, como é que fica? Tu a dormires todos os dias, olha, vou ao trabalho. Já estás, às vezes o ambiente está assim todo animado, estão a conversar e logo o teu chefe está a entrar todo, meu Deus, já chegou a peste. Então é muito complicado. É muito complicado. Então falamos da liderança, e a nível dos colegas, ambientes tóxicos, o que é de mais comum que acontece? Tem pessoas tóxicas. Isso é uma realidade. No início falaste. Não, no início falaste em aspas. Vamos tirar as aspas. Tem pessoas muito tóxicas. E elas são tóxicas e muitas das vezes nem se apercebem disso. E elas proliferam um mau ambiente onde quer que vão.
Qualquer sítio onde estão, são pessoas que estão a criar intrigas e quando estão contigo falam mal de um colega e tu já sabes que, obviamente, se não estiver contigo, tu vais ser o tema da próxima conversa. Ok. Então, esse tipo de pessoas que estão à procura de buscar informação, mas não de forma benéfica, ter que te dizer o que é que o outro colega falou sobre ti, o que é relevante, então é para tu depois ficares de mal com o colega, então falar sobre o que é que o teu chefe pensa sobre ti, ou o que é que ele comentou, ou um feedback que ele deu, então esse tipo de coisas não são benéficas, então ter colegas tóxicos e não só nesse sentido, mas tem pessoas, por exemplo, que cada colega sentem como se fosse alguém que veio lhes tirar o lugar. Então o relacionamento é sempre competitivo, mas o competitivo não de forma saudável. Qualquer coisa que tu estejas a fazer, a pessoa já fica atacada, já está, já queres mandar aqui na empresa. Ou já manda algumas indiretas, acho que vai ser o próximo chefe. Então, qualquer teu movimento, se mostrares trabalho, se chegares lá e mostrares eficiência, se o chefe elogiar-te, por exemplo, essa pessoa já vai com tudo, já começa a falar tanta coisa que tu ficas, mas eu só estou a fazer o meu trabalho. Então, até tu seres um bom profissional para esse tipo de pessoas incomoda. Incomoda, sim. Incomoda. Para pessoas tóxicas, elas não estão felizes com a felicidade dos outros, porque essas pessoas estão constantemente a comparar-se e têm um complexo de inferioridade tão grande e um sentido, para mim, egocêntrico, porque acham que tudo está em volta delas. Se tu estás lá é para derrubar a elas, se tu estás a fazer o teu trabalho é porque tu queres ficar com o trabalho dela, queres que... Então são pessoas extremamente difíceis de lidar. Tu não sabes o que fazes ou o que não fazes, porque o que fizeres e o que não fizeres para essa pessoa nunca está bom. Nunca está bom. Nunca está bom. Então é um relacionamento também muito difícil de gerir, e já me perguntaram muitas vezes, colocaram-me várias situações de problemas de relacionamento com colegas e chefe, e perguntam-me como lidar com isso. Já ia perguntar isso, como contornar isso. Temos um chefe que tem problemas de liderança, temos colegas que se sentem atacados, são tóxicos, então como contornamos isso? Engolimos os sapos e saímos por baixo, ou vamos para cima, mudamos de empresa, como é que funciona? A questão é que nesses casos... Vamos começar com o chefe. Como é que contornamos esse problema de liderança, os atritos? O chefe, tu podes fazer um trabalho diário teu, que é, à medida que vais convivendo, o teu relacionamento com ele, tu vais começar a perceber o que ele gosta, o que não gosta, o que lhe aflige, o que não lhe aflige, o que eu faço que ele, pelo menos não fala. Tem líderes que não conseguem nem sequer elogiar, dizer, well done, tá tudo bom. Mas quando ele não fala alguma coisa é porque está tudo bem. Então a gente também tende a avaliar isso, né? Começarmos a perceber o comportamento do nosso chefe, que é para também sabermos como lidar com ele. Então, quando tu começas a avaliar e a prestar mais atenção nele, vais vendo, ele gosta, por exemplo, que eu logo de manhã já lhe diga, olha, o que é que eu vou fazer hoje? Qual é o meu plano? Porque quando eu não faço isso, ele logo de manhã já me manda 100 e-mails, já me liga. E então, o que estás a fazer hoje? O que vais fazer hoje? Já chegaste? Então, a gente tem que ter a capacidade de criar um proativismo, né? Avaliarmos a situação, avaliarmos a pessoa com quem a gente tem de se relacionar, nesse caso o nosso chefe, e já nos antecedermos as coisas, né? Ele gosta, ele faz micromanagement, né? Gosta de supervisionar-te e acompanhar-te o que tu fazes. Tu já antecedes a ele, de 10 em 10 minutos vais mandando o relatório.
de meia hora já vai lhe dando ponto de situação. Ele não tem que falar contigo, né? Sim. Então, tu já tens uma tarefa, logo de manhã já lhe mandas um e-mail, olha, o meu plano de hoje é fazer isto, já estou a tratar disto, isto, e vou lhe manter informado ao longo do dia. Né? É uma boa dica. Depois, ao longo do dia, não espera ele te ligar a zangar e já terminaste isto, né? Já mandas logo meia hora, diz, olha, já estou a trabalhar nisto, isto está nesta situação, está a 80% de estar pronto, logo que estiver eu lhe informo. Terminou a tarefa, mandou o relato. Então, há várias formas da gente olhar e estar a criar soluções da gente se relacionar quando a situação é contornável, né? Quando a situação é mais difícil, a gente não consegue, porque relacionamento é difícil mudar outra pessoa, né? Sim. A gente tem uma utopia de acharmos que a gente consegue mudar o outro, quer em relacionamento conjugal, quer em relacionamento laboral, amizade. As pessoas só vão mudar se elas quiserem. Sim. Né? E mesmo que a gente fale e comente, dê feedback, e a gente pode achar que foi mérito meu, a minha esposa, a minha namorada mudou. Eles mudaram efetivamente porque eles quiseram. Eles tomaram uma decisão e a ação deles nos próximos tempos foi fazer uma mudança ou transformarem-se em algum sentido. Então, no espaço laboral também é difícil, tu não vais mudar o teu colega, não vais ensinar a ele que, olha, podes chegar e cumprimentar-me, não tem nenhum problema, não te vai doer, né? Sim, podemos colaborar, eu posso te ensinar aquilo que eu sei e tu ensinarmos, e tu não vais perder nada, nem o teu lugar sequer. E dizer ao teu chefe, olha, eu estou aqui para trabalhar contigo, não quero também ocupar o teu lugar, e que haja uma forma sadia da gente trabalhar de uma forma saudável, e tanto eu como tu temos boas ideias para isto. E está ok eu dar a minha opinião, só precisas ouvir, não precisas aceitar necessariamente. Só estou a dar um outro lado da moeda. Então tu não vais falar com essas pessoas e dizer, olha, mudem, estejam abertos, a ouvir, dizer ao teu chefe, esteja aberto a ouvir a minha opinião. Então, é muito complicado. Então, a questão é a gente contornar e ver como é que a gente consegue lidar com essas pessoas, criando as nossas próprias mudanças. Então, às vezes, nós precisamos mudar a forma como lidamos com as pessoas, se a gente quer que uma situação mude, e não esperarmos que a mudança tem de vir do outro, ou que nós vamos conseguir fazer uma mudança muito forte ao ponto de nos estalar de dedos, olha, este agora vai se comportar como eu quero. Porque às vezes até a forma como a gente quer que as coisas funcionem pode não ser a melhor para aquela situação. A forma que o teu chefe tem de gestão pode ser a forma de gestão que funcione para aquela empresa, para aquela cultura organizacional ou para aquela área de trabalho. Então, o teu sonho era um chefe mais chegou, vamos rir, vamos conversar, vamos beber uma água. E ele não, é muito depressão, quer resultados. Então, já chegou, nem bom dia, nem boa tarde. E então, conseguiram terminar o que fizeram ontem. Então, é muito mais é muito mais prático. Então, não temos como mudar as outras pessoas. Então temos que criar mecanismos de mudarmos a nossa forma de lidar. E claro, quando a situação está extrema e se a gente não está feliz, há felicidade fora de onde tu estás. Então é só buscar felicidade em outro sítio e abandonar o barco. Ok, então vamos já para entrar para o ambiente saudável, os ambientes mais
positivos de se conviver, como é que são construídos, o que é que influencia para termos um ambiente saudável dentro de uma empresa, como é que lidamos com isso para não extrapolarmos ou confundirmos as coisas, porque às vezes tem-se criado ambientes favoráveis para se trabalhar e as pessoas meio que confundem, acabam ficando à vontade demais, acabam fazendo disso um motivo para não trabalhar. Então, até onde é que vão esses limites? Esse ponto é muito importante, mas para mim tudo tem a ver com a cultura da empresa, a cultura organizacional. E a cultura organizacional é o quê? É o modus vivendi, é o modus operandi, é como as pessoas se tratam, é como a empresa faz o seu trabalho em termos de comportamentos, como é que as pessoas se comportam a trabalhar nessa empresa. Então, isso vai ditar a forma de ser e estar das pessoas, que é o genérico. Então, o que molda as pessoas são os chefes, são os líderes, é a cultura da organização. Então, se tu estiveres num ambiente em que o teu chefe já diz, e deve haver uma comunicação bastante clara, né? Eu já trabalhei numa empresa em que o teu chefe não te liga, mal fala contigo, e tu tens objetivos definidos e tens tarefas que são definidas para ti, tu só precisas entregar esses resultados. Ninguém vai estar contigo atrás de ti, tu tens deadlines, tens prazos para entregar determinados projetos, determinadas tarefas, umas são diárias, outras são periódicas em termos de timings mensais ou trimestrais, dependendo das atividades que forem te atribuídas, mas não tem ninguém ali que vai te acordar de manhã, então já fizeste? Não fizeste? Sim. Não está. Então, é uma cultura autónoma de trabalho. Então, eles assumem que as pessoas têm uma responsabilidade e maturidade profissional que não precisa estar um capacho lá atrás. Ninguém fica preocupado contigo a que horas tu entras, a que horas tu sais. No final, só querem resultados. E se não cumprir prazos, ninguém quer saber o que aconteceu. É só faça o seu trabalho, entrega a tempo. Então, isso tem a ver com a própria cultura da empresa. Então, quando a comunicação é clara, as pessoas sabem como é a forma de trabalho e o que é esperado delas. Olha, aqui temos um ambiente e isso começa com a integração. Muitas empresas falham esse passo, que é a integração, chamam um processo de indução. Quando tu és contratado, tu és informado sobre como é que funciona a empresa. Sim. És integrado, és apresentado à estrutura da empresa e isso acontece nos seus primeiros dias de trabalho. Isso ajuda tu a criar os relacionamentos também da melhor forma. Por quê? Porque tu não sabes, será que a empresa é formal? Será que a empresa é mais descolada, é mais à vontade? Como é que trato o meu chefe? Doutor? És-me senhor? Pontífice? Chamo pelo nome? Então, tu precisas ter um processo de integração para tu saberes como é que vais relacionar com as pessoas. Os pares do teu chefe, como é que tu deves tratar? Sim. Senhor diretor, não sei se já notaste, mas a forma de tratamento, por exemplo, no Estado, tem uma forma, todo mundo se chama pelos acrónimos, pelos títulos e etc. Senhor, mesmo a forma de descrever e se direcionar para essas pessoas. Então, quando tu entras numa empresa, como é que tu relacionas com as pessoas? Então, deve estar claro. Então, isso começa com uma comunicação. E isso nós cobramos da empresa, a integração, ou se não acontece também deixamos a vida nos levar? É importante perguntar. Para mim,
perguntar sempre, antes da gente cometer os erros, antes da gente falhar, antes da gente criar uma situação muito complicada e às vezes até acabamos sendo indelicados em alguns momentos, porque se a gente não é informado, a gente busca informação. Sim. E a melhor forma de buscar informação é perguntar. Eu já tive casos de ter que chamar pessoas para o RH porque foram um pouco evasivos com o diretor-geral, por exemplo, né? Expressaram-se mal ou mandaram uma brincadeirinha que soou mal. O diretor achou aquilo uma falta de respeito. Mas aquela pessoa era nova, não tinha sido explicado que, olha, aqui, atenção, né? Bolas baixas. Sim, há formas de tratar ou brincadeiras que para ele está a dizer, mas estamos a fazer perder tempo aqui. O que é isto? Até vão perguntar mesmo, de onde tiraram esta figura? Então, é importante a gente saber sempre como vamos nos relacionar no local de trabalho e estudarmos o ambiente. E qual foi qual foi a situação mais negativa que já viveste? Contigo ou para com outra pessoa? Negativa em termos de relacionamento? Sim. É as pessoas não terem noção, serem invasivas, né? Por exemplo, acabar uma entrevista e dizer, olha, doutora, já está no papo, né? Acho que foi muito bem, já estou contratado. Então esse tipo de comentários, tu ficas um pouco, está a ser um pouco antiprofissional. Ou já cobrar-me, doutora, que tal? Passei? Já sou contratado? Tu ficas, não é o momento e tu nem vais dar essa avaliação a ele neste momento, né? Às vezes chamam-te, mas qual é o salário dessa posição? Então, tem certos momentos que as pessoas são um pouco indelicadas. E evasivas e não respeitam os processos. Então, em algum momento tu podes, no início da minha carreira isso me incomodava, eu ficava um pouco atrapalhado, mas o que eu falo para ele, ou como eu lido com estas situações, né? Como é que eu ponho um travão na pessoa e digo, calma, isto é um processo, né? Mas claro, depois acabam surgindo tantas coisas ao longo da carreira, outras que acabas te rindo e hoje estamos aqui a conversar sobre isso, mas no momento foi tenso, né, para mim. Tu até ficas um pouco incomodado, mas ele não sabe que isso não é suposto se perguntar, por exemplo. Ele não sabe que isso foi indelicado e não sei o quê. Às vezes também tem a questão do género, né? Tem momentos que estás a entrevistar alguém e a pessoa já olha, é uma mulher, né? Tu sentes um meio que um desprezo. Sim. Ou uma questão de ficar a olhar para ti, encarar-te, mas será? Ele verbalmente, ou ele vai dando indícios e vai falando na entrevista que, olha, não estou aqui para ser entrevistado por uma mulher. Né? Então tem essas situações também que tu ficas um pouco chocado e ficas, mas eu tenho de ser profissional e não olhar isso a peito, mas avaliá-lo de forma fria, as suas competências. Mas claro, a forma como tu te relacionas, a forma como tu tratas, como tu te comunicas, isso vai ditar também um pouco o rumo da tua carreira, porque essas formas de estar, de ser, de forma evasiva, ou a gente não saber muito bem como estarmos em determinadas situações acaba meio que prejudicando também na tua carreira e na tua relação laboral. Sim, porque a maior parte das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e dispensadas pelo seu comportamento no ambiente de trabalho. Sem dúvida. Então é fundamental
termos um bom posicionamento, uma boa postura em ambiente de trabalho. Agora, vamos falar de uma questão polêmica. Relacionamentos amorosos em ambiente de trabalho. Como é que são vistos? O que isso impacta no trabalho do dia a dia, com os colegas, com os chefes? Eu e meu marido sempre... Eu acho que podemos começar pelos assédios, porque existem assédios, existem tipo relacionamentos consentidos. Eu acho que podemos começar pelos assédios, ou queres começar pelos consentidos? Assédios não considero um relacionamento. Eu acho que é um relacionamento. Para mim é um assédio. Então, Agora, relacionamento é duas pessoas que em comum acordo gostaram-se, e não vamos negar que o local de trabalho também é um sítio onde a gente pode encontrar a nossa cara a metade. Espero que tu encontres. Então, tem pessoas que são bastante focadas no trabalho e passam talvez das 24 horas, 20 horas estão a trabalhar. Então, para essas pessoas é muito mais fácil que encontrem o amor da sua vida no local de trabalho, ou na área em que trabalham, ou no círculo das suas atividades laborais. Então isso é perfeitamente normal. É comum. É muito comum. Ok. Ou essa pessoa vai ficar encalhada mesmo, ou vai acabar olhando sim para a volta e dizer este é o meu ambiente e achei aquela pessoa interessante. Então acaba surgindo, sem dúvida, relacionamentos amorosos, e são muito, muito comuns. Ok. Contudo, gerir isso é muito complicado. Sem dúvida. Eu costumo, eu e o meu esposo sempre brincamos, eu nunca trabalharia contigo. Os dois temos a mesma posição, nunca trabalharíamos juntos. Ok. Porque os dois sabemos que é um desafio gerir ou não levar a questão doméstica para o local de trabalho. Ou se a gente teve uma briga em casa, como é que ficamos no trabalho? Ficamos, sim, estamos aqui nesta reunião e então o que gostarias? Eu já fico... Não estou interessada em falar com estes jovens. Estás a perceber? Então é um desafio muito grande para nós, as mulheres também, para os homens também. Não acho que seja algo complicado, né? Que seja algo fácil. Sim. Então, relacionamentos são bons no local de trabalho, tem os seus prós e cons, mas também tem as suas desvantagens, principalmente quando as pessoas têm uma fraca inteligência emocional para gerir isso, o doméstico de casa, ou não deixar interferir que o vosso relacionamento prejudique o amoroso não prejudique o trabalho. Tanto que muitas empresas têm políticas ou acabam criando políticas internas de não relacionamento dentro das empresas. Se já estás lá e contrataram-te vocês casados, tudo bem, mas eles já impõem uma política de não relacionamento dentro do local de trabalho. Para mim, como RH, eu já tenho isso como ética profissional, que é complicado, ou seria muito complicado eu gerir relações familiares na minha área de trabalho. Eu teria vários desafios, né? Sim. Por exemplo, chamar o meu esposo para lhe dar um processo disciplinar. Como é que nós vamos dormir juntos à noite? Né? Sim. Chamo ele para dar uma advertência. Aqui por escrito, olha, vai estar suspenso uma semana por má conduta.
E tu a sair de casa todos os dias para ir trabalhar, ele em casa. Juntos, no mesmo carro. Como é que funciona? É muito complicado. Né? Então, são desafios que o RH tem. Imagine, és chefe da tua esposa, da tua namorada. Então, ela comete uma falha. Então, como é que é o teu profissionalismo, a tua imparcialidade? Então, consegues dizer, olha, isto aqui não está bom. Devias ter entregue esta tarefa há 1 hora atrás e não foi. O que aconteceu? Então, tu já cobras e depois lá em casa, então, e Deus, como pudeste? Como pudeste chamar-me atenção em frente aos colegas? Não há jantar, não fala contigo uma semana. Dormes na sala. Então, essa questão é muito difícil de gerir. E depois tu também, se não fazes o teu trabalho ou não cobras a essa pessoa que tem um relacionamento contigo, como é que fica o resto da tua equipe, por exemplo? Sim. Então, quando um bom colaborador vê tu a tolerares um mau colaborador, vai desmotivar os restantes. Sim. Se ele vê que, olha, afinal, quando é a namorada, não acontece nada. Há uma impunidade, ela pode fazer mal, pode entregar a hora que quer, pode nem sequer vir trabalhar. Dia dos namorados está liberada. Né? Pode não vir trabalhar, ou pode chegar tarde, está tudo ok. Então, o teu relacionamento, tu podes achar que está a ficar casamantelo, mas com o restante da equipe vai criando um mau ambiente e as outras pessoas percebem que, olha, isto aqui deve ser uma família e não um local de trabalho. Então, é um desafio muito grande gerir relacionamentos no trabalho. Por exemplo, volto a colocar eu recrutar um familiar meu. Né? Mas já aconteceu de ter que recrutar um familiar teu? Eu não faço. Simplesmente evitas? Eu simplesmente não recruto para trabalhar comigo. Não contigo, mas para uma empresa, por exemplo. Para uma empresa posso. Mas já aconteceu isso? Já aconteceu. Passou, deu-se bem, dá-se bem, vários. Porque era mesmo bom ou porque era familiar? Tende a ser bom, porque se as pessoas sabem e vão saber pelo apelido, então, para a pessoa que recruta é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque quando aquela pessoa faz alguma coisa de errado, e já aconteceu isso, eu era reportada toda hora. Ora, fulana fez isto, fulana fez aquilo. Eu tive que ligar e dizer para as pessoas, olha, esqueçam que essa pessoa tem um vínculo comigo. Comigo, sim. Ela é uma profissional ou é um profissional. Então, às vezes, não sou eu que não sei lidar, mas as outras pessoas que também não sabem ser profissionais. Sim. E não é porque é teu familiar que não vai cometer erros. Todas as pessoas são suscetíveis de cometer erros. Então, a questão, a gente não pode pôr isso de uma forma que, olha, essa pessoa tem de ser perfeita porque eu tenho onde queixar se essa pessoa não for. Sim. Então, eu já coloco as coisas dessa forma e digo, olha, essa pessoa, eu achei que tem as competências, tem a experiência para essa função. E tem esta e esta lacuna. Eu já dou o relatório todo, sempre. Quais são as debilidades, quais são as fortalezas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E a pessoa avalia. No final, como eu disse, a pessoa que trabalha diretamente com essa pessoa é a pessoa que vai tomar a decisão final. A gente coloca perfis, opções de perfis ideais. E quem toma a decisão final, tanto quando eu faço também um recrutamento para uma outra empresa, funciona da mesma forma. Eu envio os perfis mais adequados, mas quem toma a decisão final é o dono. É a empresa, é o dono, é quem vai estar a trabalhar. Então, mas já tiveste a situação de ter que afastar ou chumbar ou um familiar teu não passar no processo seletivo?
Na verdade, sempre. Ok. E como é que é familiares em casa sempre depois? pensam que ao enviar um CV para mim vão conseguir um Vão emprego. conseguir, sim. Mas muitas das vezes elas não se encaixam no perfil e nem acabam nem indo para a entrevista. E eu sei que é complicado para as pessoas perceberem isso, mas eu vou reforçar: cada empresa quer um perfil, cada pessoa quer uma experiência. Sim. Não é cada empresa quer um familiar da Solange. Exato. Então, se tu não tens aquelas competências, eu olho para o teu perfil e não estás adequado. Não, nem sequer vou mandar para a empresa, porque tem também o meu trabalho, né? Sim. A minha reputação. Sim. E eu quero entregar um trabalho de qualidade. Não quero só enviar pessoas para lá, mas quero enviar pessoas que vão poder desempenhar aquelas funções, aquelas responsabilidades com excelência. Sim. Se estão a pedir um carpinteiro e eu mando lá um eletricista porque é meu familiar. Ok. Então, o que eu estou a fazer? Estou a fazer com que o eletricista tenha um desafio muito grande lá. Vão me perguntar: então, sabe soldar? Tento. Mas eu sou família da Solange. Sim, mas o seres meu familiar não vai te ajudar tu a soldar se tu não sabes soldar. Sim. Tu tens habilidades para eletricidade. Agora, quando o perfil está ajustado ao que o cliente quer, eu vejo, olha, é uma profissional, e tanto que eu nem gosto de colocar isso, se é meu familiar ou não. Eu gosto de olhar para as pessoas como talentos. Então, se essa pessoa tem o talento, tem expertise para aquela área, é um perfil. A pessoa vai, passa pelo processo, é entrevistado, às vezes conseguem, às vezes não conseguem. Então, é mais ou menos como funciona. Okay. Agora, favoritismos dessa forma, não. Recomendo. Pode ser, por me conhecer, pode ter algumas recomendações, ou é questão de networking. Eu estou exposta a locais que partilham vagas. Eu recebo vagas todos os dias, né? Se tu és alguém conhecido e mandas-me o teu CV e és um perfil que eu, por exemplo, recebo toda hora, precisam, eu partilho contigo ou recomendo o teu CV para essa pessoa. Olha, tem aqui, está à procura de motoristas. Olha, tenho aqui alguém, nem falo se é meu familiar ou não. Tenho aqui alguém que avalia, veja o seu CV, entrevista, se for ótimo. Funciona muito assim. Ok, mas tem uma questão que a Solange fugiu. A questão dos assédios. Já afirmou que não é um relacionamento. Sim. Relacionamento é quando as pessoas concedem, mas não podemos negar que isso acontece muito no local de trabalho. Bastante. Como é que a Sol pode ajudar essas pessoas? Como é que as pessoas contornam essas situações? Reportamos ao RH? Abandonamos o local de trabalho? Como é que funciona? O ideal para mim... Já tiveste que gerir uma situação dessas? Não, graças a Deus, não. Nunca tive nenhuma situação de reportarem-me ou ter assistido de perto. É sempre ouvir dizer alguém, e muitas das vezes as pessoas, especialmente as mulheres, não gostam de partilhar isso. E as que partilham já depois de sair, acabam decidindo abdicar do trabalho, mesmo porque a situação fica insustentável. E depois há sempre uma contrapartida, né? A pessoa fica, se não tivermos um relacionamento, olha, nem faz sentido trabalhar aqui. Sim. Então, nunca tive que gerir uma situação de assédio, mas para mim é uma questão mesmo de reportar e, obviamente, ou infelizmente, depois de tu reportares, para vocês continuarem um relacionamento sadio de trabalho, fica quase que impossível. Então, infelizmente, esse ou reportamos e saímos, ou avaliamos, a empresa pode avaliar se há uma forma de tu
passares a trabalhar em um outro departamento, não teres que lidar com essa pessoa no futuro. Se bem que essa questão de assédio, normalmente, se tu reportas e a empresa funciona bem, os mecanismos de gestão funcionam bem, fica tudo provado, porque às vezes também tu vais só dizer, olha... É a sua palavra contra a do seu chefe. Não, às vezes há sempre um confundir. Sim. Tanto dos dois lados. Às vezes pode ser muito simpático com alguém, a pessoa achar que acho que eu estou à procura da minha alma gêmea e a Solange é tão simpática e acho que está a acontecer alguma coisa. Então às vezes também são momentos da gente clarificar, olha, não é o que estás a pensar, e a pessoa também percebe, olha, ok, entendi, e bola para frente. Okay. Então, às vezes é importante também a gente clarificar, que é para a coisa também não progredir, porque às vezes a outra pessoa está a entender mal. Sim. Né? Sim, vocês estão sempre muito juntos, comem juntos, vão almoçar juntos, têm boas ideias juntos, trabalham muito bem juntos. A outra pessoa está a ver, olha, está aqui, no par perfeito. É este, descobrir. Nos damos bem. Epá, deixa eu começar a fazer as minhas investidas, deixa eu convidar, deixa eu mandar flores, e a pessoa já fica meio... Está a confundir. Está a confundir, não é então, isso? Às vezes a gente clarifica e tudo volta ao normal. Às vezes está claro mesmo o que a pessoa quer, e mesmo tu dizendo, olha, desculpa, mas aqui não há nenhum possível relacionamento. Então, quando a gestão funciona bem, quando isso é reportado, né, tens provas, mensagens, etc., essa pessoa normalmente é afastada e tu continuas. Muitas das outras pessoas preferem afastar-se sem reportar. Então é uma questão do que a pessoa... É uma questão sensível. Então a pessoa tem de tomar uma decisão muito, 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 muito séria na sua carreira, e vai depender de como é que a pessoa vai avaliar a situação, a empresa. Como eu disse, se é uma empresa que vai receber isso muito bem, às vezes a pessoa que está a assediar é o dono da empresa. Como fazes? Como fazes? Vais reportar a quem? A quem? Então, tens de avaliar quais são os teus passos de manobra e tomar uma decisão. Se o ambiente está mesmo complicado, infelizmente temos que procurar a felicidade em outro sítio. Exatamente. Ok, muito bem. Podemos passar essa questão. Vejo que fugiste muito bem dessa questão. Eu não fujo. Fugiste sim. Não fujo. Okay, só nunca lidei com isso. Então, a nível de RH, nunca tive que tomar alguns posicionamentos, ter que ouvir, criar alguma arbitragem, mediar esses processos. Nunca, mas sei perfeitamente que isso acontece todos os dias. Ok, tudo bem. E vamos fugir um pouco do ambiente profissional ou da parte de recrutamento, etc. Já falamos muito. Vamos agora voltar para os relacionamentos, com cônjuge. É cônjuge? Cônjuge. Cônjuge. Sim. Ok. Uma vez eu tentei falar essa palavra nos stories e... Deu para torto. Dei mal, É só perguntar ao Google como responder ou como pronunciar cônjuge. Ok. Ok, muito bem. Saímos agora do ambiente profissional, voltamos já para dentro de casa. A Sol é mãe, é esposa, é profissional de RH, é filha, é irmã, é tia. Como é que é esse relacionamento em casa e depois ter que sair para o trabalho, depois voltar a cuidar do filho? Como é que é gerir essa situação toda para manter esse relacionamento saudável? É um desafio hoje, com as tecnologias de informação. É muito mais difícil gerir os relacionamentos, quer para educar filhos, quer mesmo para estar com a família em casa, por exemplo. Então
tens de gerir muito bem. Tenho um filho de 10 anos e já tem acesso a telemóvel, jogar a tela, então tem que estar lá meio que um capataz, já chega tempo, né? Eu dou um tempo para estar com o telefone, para estar a jogar, mesmo na televisão, tem um tempo. E claro, se não estás lá a monitorar, o tempo extrapola. Então, tento gerir o meu tempo para estar com todos precisam de mim. Tentar um tempo com o marido, se não reclama. Tentar um tempo com os filhos, e tenho um bebê pequeno, também demanda muito tempo. Então, é mesmo gestão de pessoas. Gestão de relacionamentos. E o importante é criar tempo. E te incluir nesse tempo. Às vezes a gente passas todo o dia e ficaste, olha, estive na televisão, estive no Lovecast, estive com o Edilson, estive a trabalhar, estive a fazer isto, estive a fazer aquilo, estive com o meu filho, estive com o meu esposo, mas estiveste contigo? É que está. Tiveste um tempo para ti, e para mim isso é muito importante. Não vais conseguir estar bem ou gerir os teus relacionamentos com a tua família, com o teu trabalho, se tu não estiveres bem contigo. Então eu tento criar momentos para mim. São muito difíceis. São muito difíceis. E quem tem filhos sabe, o filho até quer estar contigo na casa de banho, não tens privacidade nenhuma, quer estar contigo em todo o sítio onde tu estás. E é um desafio muito grande para as mães terem momentos, mas aproveito quando eles saem, ou já digo, olha, amanhã tenho um programa para mim. E claro que eles nem sempre recebem muito bem. E estava a conversar com o meu filho, e um dos dias ele disse, olha, naquele dia que tu nos abandonaste. Eu disse, não, eu não vos abandonei, eu saí. Mas quando eles saem, já a expressão não é essa, não é abandonar. Abandonamos, eles também me abandonam. Sim. Mas quando eu saio já fica muito mais dramático. A mãe saiu, meu Deus. Nos abandonou. Então é sempre uma gestão, mas é importante, e eu tento criar momentos para mim. Porque às vezes também fico cansada, esgotada, preciso relaxar, preciso conversar com pessoas que não estejam só na minha casa, né? Ouvir outras abordagens, partilhar conhecimento com outras pessoas. Então isso é muito importante. Então tento criar esses momentos na medida do possível. E estar com eles, né? Tem finais de semana que a gente marca, são dias de jogos, né? Sentarmos em família e fazemos uma maratona. Somos todos competitivos em casa. Tenho visto. E batoteiros, né? Os rapazes são todos batoteiros, então eu tenho de gerir isso também. Então somos muito competitivos. E criamos momentos de jogos, e isso também ajuda-nos a criar momentos nossos, onde a gente também diverte-se, interage, e acabamos também vendo um pouco como é que a gente lida com diversas situações. Eu sou a que mais lido bem quando perco. Os rapazes... Eles não estão aqui para se defender. Os rapazes quase que se esfolam, ficam muito pé da vida. Então a gente acaba já conhecendo, olha, este aqui tem problemas com isto, etc. Então acabamos, e para o nosso filho também é muito bom, porque a gente ensina a ele várias habilidades nesse processo que jogamos, e uma delas é ele perceber que perder faz parte. Faz parte. Hoje jogamos com ele, mas em várias sessões levou um ano ou mais ele perceber que se ele não parasse de chorar quando perdesse, nós não íamos jogar mais com ele. E que perder faz parte do processo. E que nós não tínhamos que favorecer ou
fazermos com que ele ganhe para a família estar feliz. Então, hoje ele já percebe isso e já começa. Vamos jogar, nós. Não vai chorar. Eu já não choro mais, né? Então, são momentos que a gente cria em família, ou decidimos sair, vamos ver um filme, já sabemos quem que vai dormir no meio do cinema. Então, são momentos que a gente acaba criando em família para aumentar aquilo que é o nosso bond, né? Familiar, e acabamos também nos conhecendo muito melhor e acabamos criando esses momentos de família que são muito divertidos. Exato. E também aprendemos, né? Uns com os outros. Sem dúvidas, porque hoje em dia com a tecnologia, tipo, é comum os pais darem as telas para os seus filhos, perderem esse senso de família como tal, criarem momentos juntos e jogos saírem para assistir. Então meio que os filhos não desenvolvem certas habilidades. Nós, por exemplo, crescemos a jogar neca, a saltar a corda, jogar futebol, andar de bike e por aí vai, mas hoje não tem isso. Se é bom ou mau, nós estamos aqui para discutir isso, não vamos estar, mas é um desafio mesmo. É uma nova geração. Sim. Então, nessa nova geração, a gente tem de continuar, para mim, continuar a incutir bons valores numa era digital. Sim. Eu acho que é isso. Então, para quem tem filhos hoje, para quem ainda está em processo, né? No teu caso ainda está em projetos, então há que ter essa consciência que não vais conseguir educar o teu filho com os mesmos parâmetros que tu foste educado. Sim. Mas o que consegues trazer, o que consegues levar da tua educação, dos teus valores e conseguir incutir na tua educação mais numa era digital. Né? Então, hoje meu filho passa muito mais tempo em tela, então a gente cria um balanço. Eu crio momentos em que a gente lê junto, peço a ele para lermos, sentamos, temos um momento nosso e ele já sabe, hoje vamos ter um momento mais, se o pai não está, se o pai vai trabalhar até mais tarde, ele já fica animado, vamos ter um momento mãe e filho, porque vamos fazer programas que os dois gostem, e ele também aprende a perceber o diferente, não é só o que ele quer ou o que ele gosta, não vai ficar todo dia no telemóvel, mas vamos criar atividades onde os dois vamos estar felizes nisso. Então fazemos leitura. Eu não gosto de jogar, ele só joga com o pai. Eu não gosto de games. Então ele sempre, quando não tem o pai para jogar, um amigo fica, mãe, vamos jogar. Eu não gosto, nunca gostei. Mesmo quando tinha a idade dele, videogames, telefone, nunca joguei videogames nos telefones. Desde que começámos a ter, desde os Nokias, etc. Aqueles joguinhos, nunca achei. São poucas mulheres que têm esse lado do jogo. São muito poucas. Tem muitas que gostam. Não em relação aos homens. Então, eu não gosto mesmo. Não gosto mesmo. Então, tem coisas que ele já sabe que a mãe isso aqui não vale a pena. Não vai entrar neste programa. E tem, graças a Deus, o pai que consegue suprir a parte que eu tenho deficiências e que não consigo mesmo, nem com esforço não ando. Não andas, ok. E temos também o outro lado da Solange, que é influenciadora, digamos assim, para as pessoas. Influenciadora no verdadeiro sentido da palavra, sim, porque existe a audiência, existe a relevância, existe a influência e também existe a audiência. Então é influenciadora porque aquilo que a Solange transmite, fala nas redes sociais, influencia as pessoas a mudarem de comportamento, por exemplo, mandar o mesmo CV para várias pessoas, dá muitas dicas sobre RH, então sigam lá, Solange Kuber Vicente,
Ou Solange Vicente Kuber? Eu sempre confundo. Solange Kuber Vicente. O Kuber é o meu apelido, né, da parte do pai. E o Vicente foi adquirido pós-casamento. Ok. E por que veio no meio e não no fim? Como assim no meio? Tipo Solange Kuber Vicente. Não era depois ser Solange Vicente? Não, o Vicente é o que eu adquiri depois de casamento, então fica depois o último apelido. Ah, ok. Eu tenho vários nomes, ele é muito longo, então para não ficar um jornal, eu só abreviei, né, os últimos 2, né, que são os meus apelidos. Ok, estamos na reta final, não deixamos a nossa palavra-chave para a lista de presenças. Qual é a palavra-chave de hoje? Sol, deixa nas tuas mãos. Relacionamento. Relacionamento. Essa é a palavra-chave, deixa aqui na lista de presenças. E um recado final para o pessoal que te acompanha, que vai assistir esse podcast. Algo que eu não tenha perguntado e queiras ter falado. Só parabenizar-te, né, pela iniciativa. Obrigado. E hoje é muito importante a gente criar espaços que vamos discutir coisas que agregam valor. Sim. E muitas das coisas que a gente conversa, coisas que podes ter perguntado e eu também posso ter respondido, não temos ideia, mas são coisas que as pessoas estão a viver. Sim. São realidades de muitas pessoas no dia a dia e quando a gente conversa sobre determinados temas, relacionamentos no trabalho, em casa, colegas tóxicos, ambientes tóxicos, chefes tóxicos, as pessoas veem nós, olha, não estou sozinho. Sim. Isto é uma realidade. Sim. E a gente conversar sobre isso, essas pessoas sentem-se acolhidas e eu recebo muitas mensagens de várias pessoas, falaste deste tema, e elas depois partilham as suas histórias comigo. Claro que não consigo partilhar, muitas histórias são muito delicadas e às vezes as pessoas pedem que não seja partilhado. Então a gente estar a conversar sobre assuntos pertinentes, assuntos da realidade, assuntos do dia a dia, para mim faz toda a diferença e impacta muita gente. As pessoas pensam, olha, ok, eu estou a passar por um assédio. Estou a ouvir o Edilson e a Solange a falarem sobre isso. Ok, afinal tem solução. Sim. Afinal, em vez de eu ficar aqui a pensar em ceder a esta situação complicada, afinal a melhor forma, se ele é o dono da empresa, é melhor eu pensar em buscar felicidade em outro sítio. É melhor eu começar a procurar outras oportunidades de trabalho, porque aqui obviamente não vai surtir efeito. Então as pessoas ouvem e acabam a nossa mensagem, o nosso bate-papo impacta na vida delas e elas meio que recebem uma luz no fundo do túnel. Sim. Tem coisas que a gente tem dificuldade de conversar. Com quem vais conversar? Né? Hoje não parece, mas as pessoas não têm com quem conversar. Por mais amigos que tenham nas redes sociais, as pessoas têm pessoas para ir a festas, as pessoas têm pessoas para ir tomar um copo, mas quando tu estás numa situação crítica, séria, muitas pessoas não têm com quem conversar. Então as redes sociais trazem essa parte positiva e a gente obter conhecimento, obter luz, obter até mesmo bater papo com várias pessoas, vários especialistas, de forma até virtual, e acabarem nos dando suporte em muitas situações, porque nós no dia a dia não temos com quem conversar, não temos aquele ombro amigo. Sim. E por isso eu estou sempre a falar, é muito importante o ciclo, o nosso ciclo, com quem a gente se relaciona. Sim. Então, se nos teus amigos não tem alguém que vai te visitar quando tu estás doente, não tens alguém que consegue te dar um conselho construtivo num momento crítico da tua vida, não tens amigos. Então precisas reavaliar o teu ciclo. Ok, muito bem. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se for necessário
trazemos aqui de novo a Solange para um segundo episódio. E é assim que nós nos despedimos. Não esqueça de preencher a lista de presenças, não esqueça de se inscrever no canal, colocar o like e partilhar com um amigo que queira ouvir ou que você acha que vai ouvir e acatar esta mensagem. Nos vemos no próximo episódio, próximo domingo às 19 horas e até lá. Thanks. Valeu.